Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu sou o professor Kleber Maia e nesse vídeo nós vamos falar sobre a doutrina da salvação, ou especificamente eu quero falar sobre a iniciativa da salvação. Quem é que dá o primeiro passo para a salvação do homem? É Deus que dá este passo sempre, ou o homem pode dar o primeiro passo na busca da sua própria salvação? É o que nós vamos tratar neste vídeo. Eu sou o professor Kleber Maia, sou professor do programa de pós-graduação da Faculdade FACEB e nós vamos então refletir sobre esse assunto muito importante. Por que é importante? Porque muitas pessoas, elas até na hora de pregar e convidar as pessoas para entregarem a sua vida a Jesus, elas dizem: dê o primeiro passo para Deus, que Ele dará outro para você, faça a sua parte, que Deus fará a sua. E, portanto, há um entendimento popular, essa ideia de que o homem pode dar o primeiro passo, pode buscar a Deus. E nós vamos ver, então, ao longo da história, como a teologia definiu essa questão e como nós temos o entendimento acerca deste assunto. Então, a questão a ser aqui discutida é: quem toma a iniciativa para a salvação do ser humano? E aí nós temos duas possibilidades. Deus é quem sempre vai em direção ao ser humano para salvá-lo, ou o ser humano vai em direção a Deus em busca da sua própria salvação. Nós vemos que ao longo da história houveram defensores de ambos os lados, sistemas que defendem a iniciativa humana e outros que defendem a iniciativa divina. Nós podemos pensar então nesses dois grandes grupos, de um lado tendo sistemas como o arminianismo e o calvinismo, e do outro lado tendo, nos sistemas que defendem a iniciativa humana, sistemas como o pelagianismo, o semi-pelagianismo e o socinianismo, e nós vamos tratar de cada um desses grupos para ver qual é a sua principal defesa, como eles entendiam então esta questão da iniciativa humana ou divina na salvação. Vamos começar olhando os grupos que defendiam a iniciativa humana, que o homem poderia dar o primeiro passo. E o primeiro que nós temos aqui é o pelagianismo, que foi um ensino defendido por um monge britânico de origem irlandesa chamado Pelágio. Viveu aí no final do século IV, início do século V, e outros teólogos também, como Celestio e Juliano de Eclano. O pelagianismo, ou as doutrinas de Pelágio, elas se desenvolveram especialmente quando ele ficou em choque diante da reação das pessoas ao ensino de Agostinho, que colocava o homem numa posição extremamente passiva, achando que se Deus quisesse que esse homem fosse santo ou fosse casto, Deus daria santidade ou castidade a ele, o homem então ficaria em total dependência. Diante dessa interpretação dos ensinos de Agostinho, Pelágio então vai para um outro extremo, ensinando que o homem pode e deve tomar a iniciativa para viver uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus. Nós vamos ver então que o pelagianismo negava o pecado original, ou seja, que o homem estivesse num estado de depravação, num estado decaído, onde ele não pudesse buscar a Deus. Ensinava que o homem tem uma capacidade natural de viver uma vida santa, de viver uma vida que agrade a Deus, de viver sem pecado e de alcançar a felicidade eterna, exercendo a sua livre vontade. O homem então teria o livre-arbítrio e poderia dar o primeiro passo e todos os passos necessários para buscar a Deus
sem a estrita necessidade da graça divina. Com isso, o pelagianismo vai diminuir ou até mesmo excluir a necessidade da morte expiatória de Cristo e da graça divina para a salvação do homem. Pelágio foi condenado no Sínodo de Orange em 529 e em muitos outros momentos em que a igreja avaliou a sua doutrina. No entanto, a doutrina de Agostinho também não foi recebida em sua integridade, em sua totalidade, na igreja do quarto, quinto século. Pelagianismo, de uma certa maneira, tinha um certo apelo, já que ele incentivava os homens a buscar a Deus, incentivava uma vida de oração, uma vida piedosa, uma vida em que o homem tomava essa iniciativa. Enquanto que o agostinianismo, ou pelo menos de alguma forma como ele era interpretado, fazia com que o homem ficasse muito passivo em relação a tudo isso e dependia, então, inteiramente da iniciativa divina. Além do pelagianismo, nós temos um outro sistema que é chamado de semi-pelagianismo, mas que no entendimento de alguns teólogos seria melhor chamado de semi-agostinianismo, porque ele não buscava se aproximar de Pelágio e sim de Agostinho. Foi defendido especialmente por teólogos como João Cassiano, um monge de Marsella, e outros teólogos como Hilário de Arnes, Vincent de Lerran, Fausto de Ries, que buscavam então essa via média, esse meio termo entre o ensino de Pelágio, que tinha o atrativo de estimular os homens à vida piedosa e santa, e o ensino de Agostinho, que colocava Deus como sendo aquele que toma a iniciativa e também cuja graça é estritamente necessária para a salvação. O semi-pelagianismo ou semi-agostinianismo, ele ensinava então que o homem estava doente espiritualmente, mas que não tinha sido corrompido a ponto de não poder buscar a Deus ou dar um passo em direção à sua salvação. Eles ensinavam então que a natureza humana, sem o auxílio necessário da graça, podia dar o primeiro passo, o initio fidei, o primeiro passo em direção à salvação, poderia ser dado pelo homem sem a estrita necessidade da graça de Deus. Depois que o homem dava esse primeiro passo, Deus então o auxiliava, já que ele, o homem, estava demonstrando que tinha o desejo de praticar o bem, de fazer aquilo que agradava a Deus. O semi-agostinianismo, o semi-pelagianismo, se tornou muito influente na teologia, e nós chegamos na teologia medieval e vamos ver que os pensadores, por exemplo, da via moderna, eles sustentavam exatamente esse tipo de iniciativa. E até mesmo Lutero, que na sua formação acadêmica inicial estava dentro desse pensamento da chamada via moderna, ele vai defender esta ideia. Nas suas primeiras palestras, nos seus primeiros escritos, ele ainda está dentro dessa ideia do semi-pelagianismo, o semi-agostinianismo, que é a ideia até hoje que é a base da teologia católica romana, e dizia exatamente isso: Deus não negará a graça àquele que fizer o melhor que ele puder, ou Deus não deixará de dar graça àquele homem que fizer por merecer ou que buscar a Deus. O semi-agostinianismo está presente, então, aí nos primeiros anos da vida de Lutero, em toda a teologia medieval e até hoje na teologia romana, destacando que o homem pode dar o primeiro passo da fé, que o homem pode buscar no primeiro momento a Deus, e quando Deus vê essa iniciativa, esse desejo do homem, ele então vai dar graça a este homem.
Então, o que difere o pelagianismo do semi-pelagianismo é que no pelagianismo o homem vai do início até o fim na busca da sua salvação sozinho. No semi-pelagianismo ou semi-agostinianismo, o homem vai no início sozinho, depois Deus o ajuda com a sua graça e ele prossegue então com a graça de Deus para que ele possa então alcançar essa vida de santidade ou a vida que agrada a Deus. Além do pelagianismo e o semi-pelagianismo, nós temos um outro sistema que também defende essa iniciativa humana, que é o socinianismo. As ideias de Fausto Socino, que é um teólogo italiano, mas que foi radicado na Polônia, em Cracóvia, onde ele desenvolveu a sua teologia e os seus seguidores. Ele defendia ali uma ideia parecida com o pelagianismo, negava o pecado original. Então, Socino considerava que o homem naturalmente é um ser que é neutro ou que é bom, moralmente bom, ou neutro, ou seja, ele pode realmente buscar a Deus, fazer aquilo que agrada a Deus apenas por exercer a sua livre vontade. Nesse sistema, Cristo então não é visto como o Salvador, mas apenas como um orientador da vida e do comportamento humano, ou seja, como um modelo a ser seguido e ainda como um revelador da lei de Deus. O homem sendo fraco, frágil, ele precisa de uma orientação. Cristo, então, é aquele que traz a lei de Deus, é o único auxílio externo de que o homem precisa no pensamento sociniano, é essa revelação da lei de Deus e o modelo de Cristo a ser seguido. Eles defendiam então que o homem tem um senso natural, ou usando a sua razão, ele pode discernir entre o certo e o errado. E seguindo o modelo de Cristo, ele pode então escolher livremente satisfazer ou não os seus desejos, os seus apetites naturais. Então essas três formas de pensamento, o pelagianismo, o semi-pelagianismo ou semi-agostinianismo e o socinianismo, eles defendem a iniciativa humana para a salvação. Sempre o homem vai dar o primeiro passo ou todos os passos até que ele possa chegar a viver uma vida piedosa, santa, uma vida que agrade a Deus. Esses sistemas, obviamente, foram condenados pelos concílios, pela igreja, porque não está de acordo com aquilo que nós entendemos que a palavra de Deus afirma quanto à possibilidade ou à capacidade humana de dar o primeiro passo em direção a Deus. Então, dentro do pensamento que a reforma protestante trouxe, nós vemos aqui dois grandes modelos que defendem a iniciativa divina para a salvação do homem. O primeiro deles é o calvinismo, o sistema de ideias que foi ensinado por João Calvino, um teólogo francês, mas que foi radicado em Genebra, na Suíça, e que ali exerceu uma enorme influência. Calvino é um pensador extraordinário e um dos grandes reformadores. Ele sustentava, então, a doutrina do pecado original, que o homem, após a queda, ele entrou num estado tal de inabilidade espiritual que considera-se mesmo que ele está morto espiritualmente. Às vezes até o calvinismo utiliza-se de textos como de Efésios, capítulo 2, colocando o homem ali morto em delitos e pecados, como alguém num estado tal que se assemelha à morte física, que ele não pode sequer ouvir a voz de Deus ou não pode responder a nenhum estímulo. No entanto, nós entendemos que no texto de Efésios, o homem está morto, mas não está inativo, ele está pecando, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, ou seja, ele está até mesmo espiritualmente ativo, mas o morto ali significa que ele não tem
comunhão e não pode realmente buscar a Deus ou agradar a Deus. No sistema calvinista, somente quando o homem então é regenerado é que ele pode crer, pode buscar a Deus, pode viver de maneira a agradar ao Senhor. Primeiro, o Espírito Santo efetuaria a regeneração neste homem, para que depois ele possa, então, seguir na sua vida de santidade, de busca a Deus, na sua vida de uma vida piedosa, de agradar a Deus. Assim, a graça divina, ela é absolutamente necessária e ela age de forma irresistível. O homem que é alcançado pela graça divina, ele não tem como não responder favoravelmente a ela, ele sempre irá responder de maneira que ele vai atender ao chamado de Deus, o chamado eficaz de Deus, e que vai então seguir neste caminho de viver em santidade, em agradar a Deus. Obviamente, como o chamado é considerado eficaz e a graça age de forma irresistível, então o pensamento calvinista também considera que Deus não chama todos os homens à salvação, que não há uma ação do Espírito Santo de uma forma igualitária para toda a humanidade, porque Deus não deseja salvar a todos os homens. A graça vai agir irresistivelmente apenas naqueles que são considerados os eleitos e que, portanto, estão predestinados para a salvação. Além do sistema calvinista, um outro sistema de ideias que está dentro do pensamento reformado é o arminianismo, que é um conjunto de ideias que foi ensinado pelo teólogo holandês Jacob Arminio, que foi ministro da Igreja Reformada da Holanda e que se opôs ao pensamento calvinista, na sua época já defendido pelos seguidores de Calvino. Calvino já era falecido quando Arminio começou os seus estudos teológicos, mas ele estudou em Genebra com Teodoro de Beza, que foi o sucessor de Calvino na academia ali em Genebra. No entanto, ele discordou de alguns pontos do pensamento calvinista, especialmente de um calvinismo mais rígido que era defendido por Teodoro de Beza. Mas o arminianismo está perfeitamente enquadrado dentro do sistema de pensamento da Reforma Protestante. Ele sustentava a doutrina do pecado original. O homem, após a queda, ele está num estado tal de inabilidade espiritual que ele não pode buscar a Deus, que ele não quer buscar a Deus. Este homem não dará nem o primeiro passo em direção a Deus. A graça divina no pensamento arminiano, ela é absolutamente necessária, só que ela começa agindo naquele sistema chamado de graça preveniente, um conceito que já está presente em Agostinho e em outros pais da igreja. A graça preveniente, ou seja, que vem antes da salvação, é a ação do Espírito Santo que desperta, que capacita, que convence o homem para que ele se volte para Deus. Então, o Espírito Santo vai agir no coração do homem, especialmente aplicando a palavra, que é o chamado externo, enquanto que a ação do Espírito Santo é o chamado interno no coração do homem. O Espírito Santo vai, então, convencer este homem e capacitá-lo a responder favoravelmente. Porém, no pensamento arminiano, a graça divina ela é resistível. Olhando para diversos textos das Escrituras, Armínio defende que o Espírito Santo age em todos os homens, que a graça divina ela se mostrou salvadora a toda a humanidade, mas alguns homens ou muitos homens resistem a esta ação do Espírito Santo e, portanto, não alcançam a salvação, porque ao exercer essa resistência, eles não creem em Jesus e, portanto, não alcançam a salvação.
Alguns teólogos, alguns pensadores, sem conhecer verdadeiramente o pensamento arminiano, o identificam como sendo pelagiano, semi-pelagiano ou sociniano. No entanto, Armínio deixa claro em seus escritos que ele não segue nenhum desses pensamentos que defende a iniciativa humana na salvação. Na sua declaração de sentimentos, ele vai dizer, por exemplo, o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou de aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Fica claro, então, aí que Armínio se distancia totalmente do pelagianismo, ou do semi-pelagianismo, ou do socinianismo, ao afirmar que a graça divina é estritamente necessária para a salvação. Portanto, Deus é quem sempre dará o primeiro passo para a salvação do homem. A iniciativa obrigatoriamente precisa ser de Deus, porque o homem, estando num estado de inabilidade espiritual, é o termo preferido por Armínio, ele não pode buscar a Deus, não pode desejar a Deus. Aliás, no pensamento arminiano, até mesmo o homem regenerado não pode buscar a Deus ou fazer algo que agrade a Deus, se não for pela graça divina, pelo Espírito Santo, que o conduz, que age no seu coração e que o leva a essa vida piedosa e santa que agrada a Deus. Então, nós temos aí no pensamento reformado, tanto no calvinismo quanto no arminianismo, o luteranismo também, especialmente pela influência de Philippe Melanchthon sobre o pensamento de Lutero, vai defender também a ideia do pecado original e a estrita necessidade da graça divina para a salvação. Isso é importante de ser entendido, porque o que as Escrituras nos mostram é que o homem não pode buscar a Deus, não pode agradar a Deus, não há justiça própria no homem, todo homem é pecador, todos são carentes da graça de Deus, e que Deus sempre é aquele que toma a iniciativa para buscar o homem. O que diferencia o pensamento arminiano, que é um pensamento onde há uma defesa do chamado sinergismo evangélico, ou seja, a ação do Espírito Santo e a iniciativa de Deus, porém há também uma cooperação divina. Então nós podemos pensar no pelagianismo, o homem começa e vai até o fim sozinho. No semi-pelagianismo, o homem começa sozinho a sua caminhada de santidade e Deus o auxilia a partir da verificação de que o homem quer buscar a Deus. No socinianismo, o homem começa sozinho e tem apenas o exemplo de Cristo para orientá-lo nesta caminhada. No calvinismo, Deus é quem começa sozinho e realiza também toda a caminhada do homem sozinho. Só há a iniciativa e a ação divina. No arminianismo, Deus é quem começa, quem toma a iniciativa, e o homem, ao aceitar a graça de Deus, ao não rejeitá-la, ele caminha a partir dali com Deus, com a graça de Deus. Essa cooperação divina se dá exatamente pela não resistência à ação do Espírito Santo, que é o agente divino que irá conduzir o homem em todo esse processo. Armínio crê que a fé e o arrependimento são dons de Deus, que o homem não pode crer ou arrepender-se por sua própria iniciativa ou vontade. No entanto, ele defende que esses dons, arrependimento e fé, eles são dados pelo método da persuasão. O Espírito Santo age persuadindo, convencendo, levando o homem a este entendimento e o capacitando a crer. Porém, o homem precisa exercer agora a capacidade que a própria graça divina lhe deu para que ele possa
a aceitar a Cristo, ou render-se a Cristo, ou deixar que o Espírito Santo o conduza nesse processo de entregar-se ao Senhor e viver uma vida, portanto, que agrade a Deus. Nós temos então aí dois modelos de entendimento em relação à iniciativa da salvação. Nós temos os modelos que apresentam a iniciativa humana e temos os modelos que defendem a iniciativa divina. Olhando para as Escrituras e dentro do pensamento que a Reforma Protestante nos trouxe, nós podemos pensar então que a conclusão a que deve-se chegar é que o homem em seu estado decaído, ele não pode e nem quer buscar a Deus ou viver de maneira a agradar a Deus. Ele está em pecado, sua vontade está escravizada, sua mente está dominada, ele está realmente morto no sentido de que não há comunhão com Deus. Então Deus sempre é quem toma a iniciativa de ir em busca do ser humano para que ele possa ser salvo. Se não for a iniciativa divina, o homem jamais poderá alcançar a salvação. O que vai diferenciar o pensamento arminiano do pensamento calvinista é que quando se pensa por que alguém não é salvo, e obviamente as Escrituras vão mostrar que muitas pessoas não se salvarão, e é o que nós vemos também na prática da vida. Muitas pessoas não seguem a Jesus e, portanto, não terão a salvação. De quem é a culpa que alguém não será salvo? No pensamento calvinista, essa culpa recai em Deus. É Deus quem define que alguns não serão salvos. No pensamento arminiano, a culpa de alguém não ser salvo recai sobre o homem. O homem é que ele pode crer. No pensamento arminiano, uma vez que a exigência da resposta humana capacitada pela graça, então a culpa de alguém não ser salvo recai sobre o homem. É o homem que, sendo capacitado pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, ele agora pode crer em Jesus ou não crer em Jesus, ao resistir à ação do Espírito Santo e assim ficar de fora da salvação, uma vez que as Escrituras colocam claramente a fé em Jesus como uma condição estritamente necessária para que o homem possa ser salvo. Essa é a grande diferença que nós temos entre o pensamento arminiano e o pensamento calvinista. Mas ambos estes sistemas de entendimento da soteriologia, eles vão colocar a iniciativa da salvação em Deus. É Deus quem toma a iniciativa sempre, e se não for pela iniciativa da graça de Deus, nenhum homem poderá se salvar, poderá buscar a Deus ou poderá viver uma vida que agrade a Deus. Nós precisamos, então, conhecer melhor o pensamento tanto de Calvino quanto de Armínio, para que possamos defender as ideias ou sustentar as ideias que eles defendem. Não é possível associar o pensamento arminiano ao pelagianismo, ao semi-pelagianismo ou ao socinianismo, simplesmente pelo fato de ele não concordar em 100% com o pensamento calvinista. O pensamento reformado, ele nunca foi monolítico, ou seja, há algumas diferenças entre o pensamento dos reformadores. No entanto,
o arminianismo está perfeitamente dentro das chamadas 5 solas ou dos pontos principais da reforma protestante e, portanto, se alinha perfeitamente com o entendimento das Escrituras acerca da salvação. Deus é quem toma a iniciativa, sempre Ele é que busca o homem, e o homem apenas responde em fé, sendo capacitado pela graça de Deus para isso, sendo alcançado pelo Espírito Santo que age no seu coração. Se ele não resistir a essa ação do Espírito Santo, o Espírito o conduzirá pela graça de Deus a crer em Jesus, a entregar a sua vida a Ele e, portanto, alcançar a salvação. Assim, nós cremos que a iniciativa para a salvação do homem sempre vem de Deus, e se não for assim, o homem jamais poderá alcançar a salvação. Muito obrigado por sua atenção, que esta aula seja uma instrução introdutória sobre o assunto da soteriologia. Nós teremos muito mais para estudar na pós-graduação oferecida pela Faculdade FACEB e certamente você será grandemente abençoado por esse estudo. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.